Bom, vamos ao próximo problema. Estamos falando sobre princípio fundamental da contagem. E vamos relembrar o combinado aqui, né? A gente vai colocar a descrição, na descrição do vídeo aqui embaixo, a gente vai colocar o problema, para que você possa parar e ler o problema. A ideia é que, de preferência, você pause o vídeo, depois que você leu o problema, entendeu o problema, pause o vídeo, tenta resolver o que foi colocado, e depois você volta e vê a resolução, ok? Então, olha só, vou ler o problema aqui para você duas vezes. Para acessar os serviços de um portal de vendas pela internet, o usuário deve cadastrar uma senha formada por 4 algarismos distintos. O sistema, entretanto, não aceita as senhas que contenham um ou mais algarismos correspondentes ao ano de nascimento do cliente. Determine o número de senhas que podem ser cadastradas por alguém que nasceu em 1966, depois 1954 e depois 1999. Entendeu o problema? Eu acho que isso aqui são chamadas de situações-problemas. São coisas que você, de repente, pode se deparar, mas não necessariamente você vai se deparar com essas situações. Mas são, o nome indica, né? São situações que são criadas hipoteticamente, colocando você dentro de um problema, e o que se espera é que você consiga saber resolver esse problema. Então, veja bem, aqui está dizendo que tem uma loja lá, um portal de serviço. Você vai fazer o cadastro e no cadastro ele vai pedir para você colocar uma senha. A senha tem 4 algarismos. Só que você não pode colocar os algarismos do ano que você nasceu. Ou seja, o ano que você nasceu envolve lá alguns algarismos, né? Aqueles algarismos não podem aparecer na sua senha. Então, veja se você entendeu o problema. Para acessar os serviços de um portal de vendas pela internet, o usuário deve cadastrar uma senha formada por 4 algarismos distintos. O sistema, entretanto, não aceita as senhas que contenham um ou mais algarismos correspondente ao ano de nascimento do cliente. Determine o número de senhas que podem ser cadastradas por alguém que nasceu em 1966, 1954, 1999. Então, tenta fazer, vai. Já deitou? Tá, então vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Então, na letra A aqui, o cidadão nasceu em 1966. E ele vai cadastrar uma senha com 4 algarismos. Ele vai cadastrar uma senha com 4 algarismos. Só que essa senha dele não pode envolver o algarismo 1, nem o 9 e nem o 6. Ah, mas o 6 está repetido. Sim, mas ele só não pode envolver esses algarismos, 1, 9 e 6. Então, veja, se a senha tem 4 algarismos, vamos colocar aqui, então, as nossas caixinhas de possibilidade, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E os algarismos que você tem à sua disposição são os algarismos do sistema de numeração decimal, né? Que vai do 0 ao 9. São 10 símbolos que você tem à sua disposição. Você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que, como o cidadão nasceu em 1966, ele não pode usar nenhum desses algarismos aqui. Então, esse 1 ele não pode usar, esse 9 ele não pode usar, esse 6 ele não pode usar. Então, sobra para ele usar esses outros aqui. E a senha tem que ser de algarismos distintos. Você não pode colocar, por exemplo, 2244. Não pode na senha. Tem que ser tudo diferente. Então, o número de possibilidades que eu tenho para a primeira entrada aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 entradas. São 7 possibilidades. Agora, para a segunda entrada, como você já usou uma aqui não são mais 7 possibilidades. Aqui você tem 6 possibilidades. Aqui você tem 2 possibilidades a menos. Você começou com 7, agora aqui tem 6, aqui vai ter 5. Como você não pode repetir, aqui você terá 4. Então, no total, o total de possibilidades que você tem será 7
vezes 6, vezes 5, vezes 4. Quanto é que dá isso aqui, hein? 5 vezes 4 dá 20. 7 vezes 6 é 42. 42 vezes 20, ó, 42 vezes 20. 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 840. Então, você tem 840 possibilidades, né, de colocar senhas diferentes que não envolvem esse ano, 1966. Os demais usando a mesma ideia. Agora que você já viu essa letra A respondida, que tal tentar responder a letra B? Né? Antes de ver a resolução aqui no vídeo, 1954, a pessoa que nasceu em 1954. De quantas maneiras que ela pode escrever essa senha, de modo que a senha não envolva esses algarismos do ano de 1954? Tenta aí, vai. Vamos lá? Então, a ideia é a mesma. Quais são as possibilidades que você tem aqui para a primeira casa? Bom, você não pode colocar nem o algarismo 1, porque está aqui no 1954. Você não pode usar o 9, você não pode usar o 5 e você não pode usar o 4. Isso deixa você, então, com 6 possibilidades para a primeira entrada aqui. Você pode colocar 6 algarismos diferentes. E lembrando que são algarismos distintos, diferentes, aqui na segunda possibilidade você tem 5 possibilidades. Depois você tem 4, porque cada vez que você usa um, ele não pode ser usado de novo. Então aqui tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então a quantidade total é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5 dá 30. 4 vezes 3 dá 12. 30 vezes 12, ó, 12 vezes 30. 0, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 360. Então são 360 possibilidades que essa pessoa que nasceu em 1954 tem para construir a sua senha de 4 algarismos. Ok? Vamos para o próximo aqui e último. Lembrando que é interessante que você tente fazer antes de ver a resolução, ok? Então agora é fazer a mesma coisa, só que o cidadão nasceu em 1999. Se ele nasceu em 1999, como é que é a senha? Como é que quantas possibilidades que eu tenho de construção de senha com 4 algarismos, desde que não envolva os algarismos que tem no número 1999? Tenta aí, vai. Bom, vamos lá então? Olha só. Se o cidadão nasceu em 1999, ele não pode utilizar os algarismos que compõem o número 1999. Os algarismos é o 1 e o 9. Ele não pode usar nenhum desses dois algarismos. Então, o que ele tem de possibilidade para colocar aqui na primeira entrada da senha dele? São 8 possibilidades. Eu tinha 10 símbolos, tirei esses dois aqui, ficaram 8. E depois para a segunda entrada aqui, como os algarismos são todos distintos, aqui eu vou ter 7. Aqui eu terei 6 e aqui eu terei 5, porque cada vez que eu vou passando, eu não posso usar o algarismo que eu já utilizei. Então, o número total de possibilidades vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Vamos agrupar isso aqui de um jeito que a gente consiga fazer esse cálculo mais facilmente. Ao invés de eu multiplicar 8 vezes 7 e 5... 5 vezes 6 dá. Eu pensei que todos eles dariam números que não terminassem em 0. Mas aqui, ó, 7 vezes 8 dá 56 e 5 vezes 6 dá 30. Então eu tenho que multiplicar 56 por 30. Então 0 aqui, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 5, 15 e 1, 16. 1680 é o número de possibilidade de construir senhas para quem nasceu no ano de 1999. Ok? É isso.